Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Então vamos dar continuidade à nossa aula à distância. A semana passada, nós começamos a falar sobre o capítulo 4, que tem como assunto artrópodes e equinodermos. Então, ao falarmos dos artrópodes, vocês viram aí os grupos, que fazem parte desse filo, que são os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, os diplópodes e os quilópodes, onde eu falei um pouquinho a respeito de cada um e eu coloquei um videozinho aí no final para enriquecer aí o assunto. Bom, e falei para vocês que a gente não iria falar sobre os equinodermos, que eu deixaria para outra aula, para não acumular muita coisa, para não ficar muito extenso, não é isso? Então hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito desse filo, que é o filo dos equinodermos. Aí eu vou falar bem pouquinho, porque o vídeo que eu vou colocar, ele vai estar mostrando algumas imagens para vocês. Eu acho que fica mais fácil o entendimento. Bom, então esse filo dos equinodermos é o último que a gente está estudando, dos animais invertebrados, tá? Da agora para frente, nas outras aulas iremos estudar já os animais vertebrados. Terminamos então com a apostila 2, os animais invertebrados com o filo dos equinodermos. Então, equinodermo significa animais que são exclusivamente de água salgada, animais marinhos. Eles têm o corpo com uma carapaça de calcário e espinhos no corpo. Por isso, daí o nome do filo equinodermos, certo? Vou estar falando alguns exemplos para vocês. Acredito que alguns você já deve ter ouvido falar. Então, por exemplo, temos o lírio do mar, temos a bolacha da praia, temos o ouriço do mar, a serpente do mar, o pepino do mar. Acredito que alguns você já deve ter ouvido falar, como as estrelas do mar, ouriço, bolacha de praia, certo? Então, na verdade, esses animais, eles têm esse esqueleto rígido formado de calcário que vai revestir o corpo deles. E o corpo desses animais, ao ser dividido, eles têm uma simetria que a gente chama de simetria radiada. Independente da quantidade de partes que o corpo desses animais for dividido, todas as partes vão ser iguais. Isso que é simetria radiada, tá? E no corpo desses animais, eles têm uma rede de canais por onde o músculo que está ali dentro desses canais, onde a água penetra ali dentro, eles podem emitir o que a gente chama de pés ambulacrários para eles poderem se locomover. Então, a locomoção deles é bastante lenta, justamente por causa disso, tá? Que ela vai ocorrer com a água que vai penetrar, nesses pés ambulacrários, onde eles serão emitidos para fora, e aí com o movimento lento, com o movimento da água, eles vão conseguir se locomover lentamente, se deslocar lentamente, tá? Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que as estrelas do mar, elas são animais que se regeneram, O que é isso? Se tiver uma parte do corpo cortada, essa parte pode se regenerar. Isso é mais comum nesses animais mesmo, mas não significa que todos os animais do filo dos equinodermos tenham essa característica da regeneração, certo? Eles são animais que têm sexos separados, tá? Temos o macho, tem a fêmea, a respiração deles acontece pelas brânquias e também pelos pés ambulacrários que eles têm. O tubo digestório desses animais ele já é completo, tá? Agora, sim, uma coisa que eu vou falar é que esse filo dos equinodermos, eles vão ter, 5 classes. Mas eu não vou ficar falando muito delas, não, vou só falar o nome, porque no vídeo vai mostrar alguns animais para vocês e falando um pouquinho a respeito dessas classes, tá? Então, a gente tem aí a classe dos asteroides, tá? Nós temos aí a classe dos equinoides, a classe dos holoturoides, a classe dos ofiuroides e a classe dos crinoides. Então, ou seja, são 5 classes para o filo dos equinodermos. Mas o principal é isso mesmo, é vocês entenderem que são animais marinhos, são animais que podem às vezes se regenerar dependendo da espécie, tá? E são animais que têm o corpo revestido por espinhos. Vou estar passando para vocês agora, no finalzinho agora, um vídeo, tá?
Bom, então além do vídeo que vocês vão assistir para complementar, né, o entendimento de vocês, dos estudos, vocês continuarão os exercícios, certo? Então na aula passada vocês fizeram até a página 55, essa semana vocês farão da página 56, do número 15, 16 e 17 da página 56, até a página 62 até o número 16. Então, vocês farão todos os restantes dos exercícios aí da apostila 2. Ok, pessoal? Bons estudos para vocês, fiquem com Deus, estou à disposição. Que quer dizer espinhos, e derma, que quer dizer pele, ou seja, são indivíduos que vão ter espinhos na pele. Esse filo surgiu no período cambriano, que fica mais ou menos entre 542 e 488 milhões de anos atrás, aproximadamente, e contém 7 mil espécies viventes e 13 mil espécies que já foram extintas. Os equinodermos são animais marinhos, exclusivamente marinhos, e de vida livre, ou seja, não vão ser parasitas. Como eu já disse anteriormente, são animais com espinhos na pele. Esses espinhos que servem para proteção e auxiliam algumas vezes na locomoção desses indivíduos. Eles têm um sistema nervoso central bastante simples, não chega a ter cérebro, mas ele tem gânglios que vão fazer as funções corporais, e eles vão ter um sistema digestório completo. Sistema digestório esse que vai começar na boca e terminar no ânus. Uma coisa interessante é que o órgão estômago do sistema digestório, ele só vai ser encontrado em equinodermos carnívoros. Os outros eles não vão ter, eles vão ter só boca, esôfago, intestino e ânus. A maior parte dessas espécies vão se alimentar de algas marinhas. Então eles vão ter um aparelho bucal, que ele tem o nome de lanterna de Aristóteles, e que vai conseguir raspar o alimento. Então eles vão fazer praticamente parecido com os moluscos, né, na rádula. Nas espécies carnívoras, como a da estrela do mar, eles vão se alimentar de pequenos animais, alguns crustáceos, moluscos, e nesse caso a digestão vai ocorrer fora do corpo. O que vai acontecer? Esses indivíduos vão projetar para fora deles os estômagos e as enzimas digestivas vão ser jogadas sobre o alimento, que vai começar a ser parcialmente digerido fora. E depois esse alimento vai ser conduzido para o interior do corpo para finalizar a digestão lá. Uma coisa bem parecida com o que a gente viu nas moscas, né? A reprodução desses indivíduos vai ser sexuada. Não temos reprodução assexuada em equinodermos. Apesar de ter algumas histórias aí que contam pra gente que a estrela do mar, se cortá-la no meio, nasce duas estrelas do mar, não é bem assim não. Mas pra frente, quando a gente for falar delas, eu explico um pouquinho mais. A reprodução deles vai ocorrer com indivíduos machos e fêmeas. No caso aí, eles vão ser dioicos. Não temos equinodermos hermafroditas, né? E uma coisa interessante é que eles não possuem dimorfismo sexual, ou seja, você não consegue, pela visão, olhando para eles, diferenciar macho de fêmea. Como eles estão em meio aquático, a fecundação vai ser externa, ou seja, vai se jogar os óvulos e os espermatozoides na água para fazer a fecundação, e o desenvolvimento desses indivíduos vai ser indireto, eles vão ter um estágio larval, vão passar por fases de vida diferentes, para depois atingir o estágio adulto. Quem tiver curiosidade de saber as partes desses indivíduos, pode dar uma pausa no vídeo, esse slide aí para vocês, mas não fica se atendo demais a decorar esses nomes não, tá? E uma coisa interessante que caracteriza demais esses indivíduos é o sistema ambulacrário. Esse sistema vai servir para locomoção, fixação no substrato, na superfície onde ele está em contato, além de auxiliar na circulação dos nutrientes pelo corpo dele, na excreção de substâncias que eles não vão precisar, captura de alimento e respiração. Ou seja, é um sistema só para fazer várias coisas. Esse sistema ambulacrário vai fazer a movimentação deles como se fosse várias bombas hidráulicas, né? Vai bombear a água para locais onde precisa. E esses pés ambulacrários eles vão funcionar como se fossem pistõezinhos mesmo, como vocês estão vendo. Eles vão se mexer para locomover esses indivíduos. Mas ele vai conseguir se movimentar relativamente ágil. Nós temos 5 tipos de equinodermos que a gente pode classificar. São eles os equinoidea, os asteroidea, crinodeia, holoturodeia e ofiuroideia. Quais são as características desses indivíduos? Os equinodeia são os ouriços do mar e as bolachas do mar. A característica deles é que o corpo é quase esférico, com espinhos grandes e móveis no caso dos ouriços, ou no caso das bolachas do mar vai ser achatado com espinhos curtos e fixos. Os espinhos desses indivíduos não necessariamente eles são venenosos, eles podem ter veneno, mas não necessariamente eles têm. E eles servem para afastar predadores, apesar desses indivíduos ainda serem predados por vários peixes, estrela do mar também e alguns caranguejos. Os asteroidea,
eles vão ter o corpo em forma de estrela, por isso os exemplos deles são a estrela do mar, e eles vão ter 5 ou mais braços. Vão ter espinhos pequenos e fixos. Eles vão ter uma simetria que a gente chama de simetria radial, é como se a gente dividisse ele em fatias e cada fatia vai ser idêntica à outra, em questão de constituição. Algo peculiar para eles é que na extremidade de cada braço eles vão ter olhos rudimentares, olhos mais simples, que vão permitir localizar suas presas, assim como anelídeos, crustáceos e ostras. Outra coisa que eu tinha falado com vocês, que agora eu vou explicar, é a questão da regeneração. No caso deles, eles têm uma capacidade regenerativa muito boa. Para ela poder regenerar, ela precisa de pelo menos uma parte daquele disco central dela. Ela não consegue regenerar apenas de um pedaço do braço. Tem algumas poucas espécies que a estrela inteira pode crescer apenas de uma parte. Não é comum. Isso é uma coisa que vai ser muito improvável de acontecer. Elas não vão regenerar como se fossem os poríferos, como a gente já tinha dito. Os crinoides, eles vão ter como representante os lírios do mar. Eles são indivíduos que eles são livres, né? Mas alguns podem ser fixos ao ambiente onde eles estão. E eles vão ter mais ou menos uns 5 braços ramificados que eles vão aparentar esse indivíduo ser uma planta. Então, muitas vezes, eles podem ser confundidos por alguém leigo com uma planta. Eles se alimentam de detritos ou pedaços orgânicos que vão cair nos braços dele e que vão ser possíveis de levar até a boca deles. Outra coisa dos clinodeias é que eles não vão ter espinhos, né? Saindo um pouco dessas características básicas que a gente viu dos equinodermos, que é ter espinho. Os holoturoides, ou pepinos do mar, eles vão ter uma consistência um pouco menos rígida, porque as placas dérmicas dele, elas vão ser um pouco menores e mais separadas, elas não vão ser unidas, então ele vai ter essa aparência mais molengona. E eles não vão ter braços, assim como a estrela do mar ou os lírios do mar. A maioria vai ter entre 5 e 30 centímetros de comprimento, com alguns exemplares podendo chegar a 2 metros, e isso em águas um pouco mais profundas. Uma coisa muito curiosa deles é que, quando eles são atacados, eles podem eliminar uma parte dos órgãos deles internos, como o intestino, né, para distrair o predador e permitir a fuga dele, porque o predador vai ficar preocupado em comer aquela parte que foi liberada e vai esquecer dele fugindo. E eles vão ter, como na estrela do mar, uma capacidade de regenerar essas partes. E por último, os ofiuroides, que nós temos como exemplo a serpente do mar, eles vão ser estrelados assim como as estrelas do mar, porém o disco central deles é bem delimitado, como vocês estão enxergando. Os espinhos vão ser curtos ou longos e vão estar situados nos braços. Os braços deles vão ter essa particularidade de ter movimentos mais ondulantes, parecendo cobra mesmo, e que vão facilitar o deslocamento deles. Eles são inclusive mais ágeis na locomoção do que outros indivíduos que a gente tem aí. E o alimento deles vai ser constituído por moluscos, pequenos crustáceos e detritos sedimentares do fundo do mar. Então ficamos hoje por aqui.